Nos últimos dias, você tem percebido um aumento na temperatura? Um calor acima do normal? Aquela, meu amigo, quintura até na sombra? Pois é, não é só impressão sua não, viu? De fato, as temperaturas estão mais altas em Alagoas. E olha que nós nem estamos no verão, viu? Porque, de fato, no calendário ainda é primavera. Para nos ajudar a entender o porquê desse calor acima do normal, a gente vai conversar agora com o professor Humberto Barbosa. Ele é meteorologista, é do laboratório do Lápis, né, lá da Universidade Federal de Alagoas. Está com a gente pela internet. E eu queria saber, professor, exatamente, de fato, nós estamos vivendo um período diferente. A gente pode considerar que a gente está num primaverão, porque ainda não é verão, ainda é primavera. Mas o calor, professor, boa noite. Boa noite, Edson Moura. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, novembro e dezembro é um período mais quente do ano, embora seja um período de transição, né, a primavera-verão. É esse período, Edson, que a gente tem altas temperaturas, a baixa umidade, então isso torna ainda mais quente o dia a dia nesse período de outubro a dezembro. E agora em novembro essas temperaturas ficam mais altas e isso é muito mais intenso no interior do estado. Por exemplo, hoje, Edson Moura, a gente teve temperatura de 37 graus às 15 horas da tarde hoje. Foi a temperatura máxima registrada em todo o estado. Então, em função dessas condições de tempo, baixa a cobertura de nuvens, os ventos também estão com baixa intensidade, um pouco abaixo da média. Então, principalmente aqui no litoral, esses ventos estão um pouco mais fracos e eles vão perdendo mais força à medida que a gente vai adentrando no interior do estado. Então, com essa combinação de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, num período historicamente que é marcado por altas temperaturas e baixa umidade, faz com que essa sensação térmica, né, ou seja, essa condição de calor, ela seja muito mais intensa nesse período de novembro a dezembro. Essa vai ser uma tendência nas próximas semanas. Então, Edson Moura, o que está anormal? O que está acontecendo além dessas condições de clima, né? As condições de tempo também, que é a baixa cobertura de nuvens, mas tem uma característica. Desde o ano passado, essas altas temperaturas elas estão acima da média para o estado de Alagoas e para todo o litoral do Nordeste brasileiro. A gente está com quase 1 grau ou acima de 1 grau, com temperaturas acima da média. E isso vai ser uma tendência nessas próximas semanas. Qual vai ser o dia que a gente vai ter uma mudança dessas condições de tempo, Edson? A gente vai ter essas mudanças ocorrendo no meio da próxima semana, quando os ventos de sudeste vão marcar essa diferença e vai dar um pouco de refresco, mas é só um refresco temporário, Edson. O que vai acontecer é que depois de 3 dias, 4 dias, essas temperaturas voltam a aumentar nos mesmos patamares que estão sendo registrados nas últimas semanas e meses. Essa é uma tendência, vai ser uma primavera quente e um início de verão também quente. E tem um outro fator também, que é a temperatura aqui na nossa costa leste, as águas do mar, elas estão mais quentes, elas estão com temperaturas um pouco mais acima da média, e esses ventos de leste traz um pouco também desse calor, e à medida que esses ventos levam para o interior com menos intensidade, essa sensação de calor e com essa condição térmica, né, de altas temperaturas e baixa umidade, faz com que a população, principalmente do sertão, perceba um pouco incômodo das altas temperaturas. Eu só chamaria uma atenção, um ponto, Edson. Essas altas temperaturas que estão acima de uma média histórica,
elas têm uma característica também de retirar a umidade do solo. Então, isso faz com que, nesses meses que antecedem a pré-estação chuvosa no estado de Alagoas, principalmente no sertão, a gente vai ter esse solo muito mais seco, que é uma perda de umidade para a atmosfera. Quanto mais altas essas temperaturas do ar, menor a umidade do solo. E isso traz também consequência para a agricultura, ou seja, a gente tem um solo cada vez mais seco, uma vegetação também mais seca, porque ela está propícia aos incêndios florestais, né? Devemos ficar um pouco mais atentos devido a essa baixa umidade também do solo. A baixa umidade relativa do ar e a baixa umidade no solo, principalmente nas primeiras camadas. Isso em função dessas altas temperaturas. A boa notícia é que a partir de quinta a gente tem um refresco com uma mudança dos ventos e possivelmente 60% de chance de chuva. Pois é, vamos ver esse refresco mesmo, porque de fato a gente até recebeu alguns flagrantes de telespectadores que logo cedo, inclusive minha filha hoje se surpreendeu, eu estava levando ela para a escola às 7 horas da manhã e a temperatura do carro mostrava 30 graus, então assim, normalmente 30, 32, 34, a gente via já perto de meio-dia, então assim, já tem temperaturas altas logo no início da manhã, e até mesmo à noite, quando a gente sai aqui da emissora, por exemplo, a gente vê temperatura muito mais alta do que o normal pelas explicações que o senhor deu. Então a gente possivelmente ainda vai ter que enfrentar esse mormaço e olha que nós estamos com essa sensação maior no litoral. Imagina quem está nos acompanhando, como o senhor falou, no Agreste, no sertão do estado, né? É verdade, Edson. As temperaturas mínimas que são registradas na madrugada por volta de 5, 4 horas da manhã, elas estão com temperaturas até de 25 graus, o que realmente mostra que essas madrugadas também estão mais quentes. É uma característica, isso tem se tornado muito mais frequente nos últimos anos. Não é só a gente saber que, historicamente, a gente está num período em que as altas temperaturas e as baixas umidades são características dessa época do ano, mas a gente tem em todo o Brasil, a região Nordeste, principalmente a costa leste, está 1 grau acima da média histórica. Então, a gente está sentindo isso no dia a dia, mas também nas madrugadas. E entre quarta e quinta-feira, pode ser que antecipe um pouco, com a mudança dos ventos, isso vai aumentar essa sensação, essa condição de calor, ela vai ser mais intensa nessa mudança, essa pequena mudança que por alguns 4 dias as temperaturas vão estar um pouquinho, né, próximo da média, mas isso é média falando de 28, 30 graus. A gente chegou hoje 37 graus em Pão de Açúcar. Então, assim, as pessoas vão ter que estar acostumadas esse ano. A nossa primavera e o início de verão serão quentes acima da média histórica do que tem sido registrada para essa região. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, né, e vamos acompanhar, né, como se comporta o tempo, e lembrando sempre que a gente saiu de discussões agora da COP26, né, falando sobre o meio ambiente, e muita gente acha que é besteira, mas não é. Isso tem referência total no que a gente está vivendo hoje, né? Consequência de atos, há anos, né, de décadas realmente de desmatamento, enfim, de como nós tratamos o nosso planeta, né? Para a gente diminuir essas médias, possivelmente a gente tem que fazer um trabalho mais intenso nos próximos anos. Muito obrigado, professor. Uma boa noite, viu? De nada e obrigado pelo espaço. Um abraço.